Nessa aula vamos falar sobre os logaritmos e suas propriedades. Pré-requisito necessário para essa aula é que você tenha assistido a aula sobre função logarítmica, que o link está aqui na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha assistido essa aula. Vamos lá? Bom, como visto na aula anterior, se a função f é a função exponencial b elevado a x, com b maior que zero e b diferente de 1, feitas as restrições para que ela seja uma função bijetora e admita inversa, a sua inversa vai ser uma função g de x, que é o log de x na base b. Tá? E a ideia é justamente essa daqui. Ó. Se a função f, que é a função exponencial, associa um elemento n a um elemento m, ou seja, b elevado a n é igual a m, estou substituindo x por n na lei da função f. A função logarítmica tem que fazer o caminho contrário, tem que pegar esse elemento m e devolver ele no elemento n, tá? O que faz com que, se eu trocar x por m na lei da função g, eu fico com log de m na base b é igual a n. Isso posto, a gente vai poder apresentar a definição de logaritmo de um número real positivo. E a definição é essa daqui, ó. O log de a na base b é um número x se somente se o b elevado a x é igual a esse número a. Tá? Aqui o x vai ser o logaritmo de a na base b, o a vai ser o logaritmando e o b vai ser a base. As condições são aquelas impostas pela definição anterior. O b tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, e o a tem que ser maior do que 0. Então, por exemplo, o log de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Tá? Eu estou procurando, quando eu calculo o logaritmo de 8 na base 2, eu estou procurando o expoente que eu tenho que colocar no 2 para que o resultado seja 8. Tá? O log de 1 na base 5 é igual a 0. Por quê? Porque 5 elevado a 0 é igual a 1. Tá? Quando eu vou calcular o log de 1 na base 5, eu tenho que procurar qual é o expoente que eu vou colocar no 5 para que o resultado seja 1. O log de 1 nono da base 3 é igual a menos 2, porque 3 elevado a menos 2 é igual a 1 nono. E o log de raiz de 2 na base 2 é meio, porque 2 elevado a meio é raiz de 2. Como consequência da definição, nós temos as seguintes situações. Log de b na base b é igual a 1, ou seja, quando o logaritmando for igual à base, o seu logaritmo nessa base será igual a 1, pois b elevado a 1 é igual a b. O log de 1 na base b é igual a 0. Quando o logaritmando é igual a 1, o seu logaritmo na base b será 0, evidentemente porque b elevado a 0 é igual a 1. Tá? Log de b elevado a n na base b é igual a n. b elevado ao log de a na base b é igual ao a. Isso é consequência do fato de que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Então, quando a gente faz a composição entre uma função e a sua inversa, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó, quando a gente faz b elevado ao log de a na base b, a gente encontra como resultado a função identidade. Isso já foi visto na aula sobre função inversa. Caso você não tenha assistido essa aula, o link está aqui na descrição do vídeo. E a função logarítmica, ela é uma função injetora, o que significa que se eu tenho que o log de a na base b é igual ao log de c na base b, isso vai acontecer se somente se o a for igual ao c. Algumas observações aqui. Log de a, ou seja, quando eu omitir a base de um logaritmo, tá? A gente vai entender que isso vai indicar um logaritmo de base 10, que a gente vai chamar de logaritmo decimal. Tá? Então, se a base do logaritmo está omitida, entenda que é um logaritmo de base 10. Tá? Segunda observação, quando aparecer esse símbolo ln de a, isso vai indicar o logaritmo neperiano, o logaritmo cuja base é um número irracional e, que vale aproximadamente 2,71, e eu vou separar uma aula mais para frente para discutir como esse número é construído. Tá? E a última observação é que quando aparecer
colog de A na base B, isso nada mais é do que menos o log de A na base B, o simétrico, o oposto do log de A na base B. Definido como fizemos no início dessa aula, os logaritmos têm algumas propriedades operacionais que nós vamos demonstrar logo em seguida. Primeira propriedade, log de A vezes C na base B vai ser log de A na base B mais log de C na base B. O log de A sobre C na base B vai ser o log de A na base B menos o log de C na base B. O log de A elevado a N na base B vai ser N vezes o log de A na base B. E o log de A na base B, ele pode ser escrito como sendo o log de A na base C sobre o log de B na base C. Essa última propriedade a gente chama ela de mudança de base. Vamos às demonstrações. Bem, para demonstrar as propriedades operacionais, eu vou usar a definição apresentada na aula de hoje, né? Então, prova da primeira propriedade. Tá? Se a gente diz que o log de A vezes C na base B é um número x, então, pela definição, B elevado a x é igual a A vezes C. Se a gente diz que o log de A na base B é um número y, pela definição, B elevado a y é A. Se o log de C na base B é um número z, então B elevado a z é igual a C, tá? Substituindo A e C por B elevado a Y e B elevado a Z, respectivamente, na primeira linha, a gente vai ter justamente o seguinte: B elevado a X é igual a B elevado a Y vezes B elevado a Z. Do lado direito, se eu tenho uma multiplicação de potências da mesma base, a gente sabe que a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, a gente fica com B elevado a X igual a B elevado a Y mais Z, e aí, para que isso aconteça, o X tem que ser igual ao Y mais Z. Como o X é o log de A vezes C na base B, o Y é o log de A na base B, e o Z é o log de C na base B, fica demonstrada a primeira propriedade. Bom, para provar a segunda propriedade operacional, eu vou usar uma ideia bem parecida. Eu vou dizer que o log de A sobre C na base B é um número x. Por definição, B elevado a x é A sobre C. O log de A na base B é y, então B elevado a y é A. O log de C na base B é z, então B elevado a z é C. Substituindo A e C por B elevado a y e B elevado a z, respectivamente, na primeira linha, a gente vai ficar com B elevado a x é igual a B elevado a y sobre B elevado a z. Do lado direito eu tenho uma divisão de potências da mesma base, a gente sabe que a gente repete a base e subtrai os expoentes, então fico com B elevado a x é igual a B elevado a y menos z. Para que isso aconteça, o x tem que ser y menos z. Como o x é log de A sobre C na base B, o y é log de A na base B, e o z é log de C na base B, fica demonstrada a segunda propriedade. E para demonstrar a terceira propriedade operacional, digamos que log de A elevado a n na base B é x. Perceba que aqui é o A que está elevado a n, tá? Não é o log de A na base B que está elevado a n, é só o A, tá? Então, se eu digo que o log de A elevado a n na base B é x, então B elevado a x é o A elevado a n. Se eu digo que o log de A na base B é y, então B elevado a y é A. Substituindo A por B elevado a y na primeira linha, a gente vai ficar com B elevado a x é igual a B elevado a y, tudo isso elevado a n. Do lado direito, a gente tem uma potência de uma potência. Aí a gente sabe que nesse caso a gente multiplica esses expoentes, né? Então eu vou ficar com B elevado a x igual a B elevado a ny. Né? E aí, para que isso aconteça, o x tem que ser igual ao ny. Como o x é o log de A elevado a n na base B e o y é o log de A na base B, demonstramos a terceira propriedade. Bem, a quarta propriedade operacional vai seguir a mesma ideia, né? Se eu digo, por exemplo, que o log de A na base B é x, B elevado a x é A. Se eu digo que o log de A na base C é y, então o C elevado a y é o A. Se eu digo que o log de B na base C é o Z, então C elevado a Z é igual ao B. Tá? Então, ao substituir essas duas A e B por C elevado a Y e C elevado a Z na primeira linha, respectivamente, a gente vai ficar com C elevado a Z, tudo isso elevado a X, é igual a C elevado a Y.
Do lado esquerdo eu tenho uma potência de potência, eu multiplico os expoentes e fico com c elevado a z vezes x é igual a c elevado a y. Para que isso aconteça, z vezes x tem que ser igual a y, ou seja, o x tem que ser o y sobre z. Dessa forma, a gente conclui que o log de a na base b pode ser escrito como log de a na base c sobre log de b na base c. A seguir, eu vou apresentar um conjunto de exemplos para que a gente veja como usar essas propriedades operacionais para determinar logaritmos. Bem, no primeiro exemplo, uma ideia bem simples, dado que o log de 2 é aproximadamente 0,3010, esse log de 2 é na base 10, uma vez que a base está omitida, né? E o log de 3, também na base 10, já que eu estou omitindo ali a base desse logaritmo, ele é aproximadamente 0,4771. Como é que a gente poderia calcular o log de 6, conhecendo o log de 2 e o log de 3? Basta você pensar, por exemplo, que o 6 pode ser obtido por meio do produto entre o 2 e o 3. O log de 6 é o log de 2 vezes 3. E quando eu tenho log de um produto, eu posso escrever que isso é log do primeiro termo desse produto mais o log do segundo termo desse produto. Então eu escrevo log de 2 mais log de 3 e efetuo os cálculos. Os cálculos estão indicados aí. Como é que eu posso obter o log de 8? Bom, eu posso pensar, por exemplo, que 8 é 2 elevado ao cubo. E usando a propriedade operacional demonstrada anteriormente, isso pode ser escrito como 3 vezes o log de 2. Que, substituindo pelo valor que foi dado logo no início, eu efetuo os cálculos e consigo determinar o log de 8 a partir do log de 2. E o log de 5? Bom, o log de 5 eu posso pensar que é o log de 10 sobre 2. De modo que eu posso separar isso como log de 10 menos log de 2. Lembra que quando a base está omitida é porque essa base vale 10, então fico com log de 10 na base 10, que é 1. E o log de 2 foi dado no enunciado lá do exemplo, eu substituo e efetuo os cálculos. O log de 1,5, eu posso pensar que 1,5, por exemplo, é 3 sobre 2. Isso pode ser escrito como log de 3 menos log de 2, a partir das propriedades operacionais que provamos anteriormente. E aí a gente efetua os cálculos e consegue determinar o log de 1,5. É importante que você perceba como, conhecendo, por exemplo, o log de 2 e o log de 3, eu consigo determinar logs de outros números que sejam obtidos, por exemplo, por meio do produto entre eles, ou por meio de potências deles, ou por meio de quocientes entre esses termos. Então, essa ideia é bem importante e vai ser usada bastante na resolução de problemas com logaritmos. E se a gente quisesse calcular o log de 3 na base 2? Opa, lá no enunciado, os logaritmos foram dados na base 10. Eu preciso calcular um logaritmo na base 2, vou recorrer à propriedade da mudança de base. Vimos que o log de 3 na base 2 pode ser escrito como log de 3 na base 10 sobre log de 2 na base 10. Efetuando os cálculos, está aí a resposta para vocês. Bem, para a gente fechar essa aula, eu preciso mencionar o que é a mantissa e a característica de um logaritmo. A gente viu no exemplo anterior que log de 2 ele é aproximadamente 0,3010. Bom, como é que eu calcularia, por exemplo, o log de 20, sabendo o log de 2? Posso pensar que 20 é 2 vezes o 10. Isso pode ser separado como log de 2 mais log de 10. E o log de 10 na base 10 é 1. Então, isso seria 1,3010. E o log de 200? Bom, posso pensar que 200 é 2 vezes o 100. E aí eu posso separar isso como sendo log de 2 mais o log de 100, que é o log de 10 ao quadrado. E o log de 10 ao quadrado na base 10 é 2. Isso seria 2,3010. Bom, e o log de 2000? Se você percebeu um padrão, isso seria 3,3010. E o log de 20.000? 4,3010. Então você percebe que
à medida em que eu vou multiplicando por 10, aquele logaritmando, evidentemente porque eu estou na base 10, esse é um logaritmo de base 10, então multiplicar o logaritmando por 10 acrescenta uma unidade a parte inteira desse logaritmo. Tá? Então, convencionou-se chamar a parte inteira desse logaritmo de característica e a sua parte decimal de mantissa.